Em Isaías capítulo 60, o Senhor Deus nos faz um convite: levante-se, erga, cresça, se desenvolva. Em que contexto ele faz isso? Após o Senhor Deus, ele vem alternando entre juízo e redenção, juízo e redenção. E o povo de Deus, depois do cativeiro babilônico, passou muito tempo desanimado, 70 anos longe de sua terra natal, destruíram muitas coisas na identidade do povo. Mas profeticamente o Senhor Deus já chama o povo a dizer: olha, levante-se, refugia, porque a sua glória vai raiar. É muito importante termos isso em mente. Há muitos momentos e situações na nossa vida em que nós somos tentados a desistir. Mas o Senhor Deus nos convida, nos exorta a permanecer firmes. Não importa quais os erros que você cometeu ou em que circunstância você se encontra nesse momento. Se você clamar ao Senhor, Ele é poderoso para lhe ajudar a recomeçar. É sobre isso que Isaías 60 fala. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então, fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Lembrando que se você está chegando agora, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Com o seu like nós alcançamos mais pessoas. Você também pode se tornar um mantenedor do canal, clicando aqui no botão Seja Membro. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais próximo, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 60, a partir do versículo 1, está escrito assim: levante-se e refuja, porque a sua luz chegou, e a glória do Senhor raia sobre você. Isso aqui é uma profecia com relação ao recomeço, a volta do cativeiro, mas é também uma profecia relacionada a Jerusalém celestial. Levante-se, refuja. Versículo 2: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele nos convida a levantar-nos, a crescer. O Senhor Deus nos convida a permanecer firmes e de pé em sua presença. Levante-se, refugia. Não é o desejo de Deus que você viva prostrado, que você viva prostrada. Em que sentido, Diego? Em sentimento de derrota, em sentimento de que a sua vida não tem valor, em sentimento de que você não tem mais o que fazer ou para onde ir. Não é o desejo de Deus. Levante-se e refugia. Veja a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos enfrentava aquela enfermidade, mas no dia que ouviu falar de Jesus, pensou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. E assim foi. Na sua fraqueza, na sua impureza, porque ela nem podia ter contato com as pessoas, porque a mulher no fluxo menstrual, naquela cultura, naqueles dias em Israel, era considerada impura, devia ficar em quarentena. E nós, nesse tempo de pandemia, temos noção do que é uma quarentena. A quarentena mexe conosco. Há 12 anos ela vivia em quarentena, mas ouvindo falar de Jesus, rompeu aquelas barreiras, colocou sua própria vida em risco, mas quando tocou em Jesus, foi curada imediatamente. É esse tipo de atitude que eu e você precisamos ter. Levante-se e refugia. O que você hoje pode fazer de diferente para viver um novo tempo? Para viver uma nova história? Para viver o novo de Deus na sua vida? O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Levante-se e refugia. Levante-se e refugia, só depende de você. Levante-se e brilhe, levante-se e seja revestido, revestida. Levante-se e seja fortalecido pelo Senhor. Levante-se na presença de Deus. Deseje mais relacionamento com Deus, mais profundidade, mais intimidade, mais comunhão. Abra mão de relacionamentos que distanciam você do Senhor. Abra mão de pessoas que levam você para longe de Deus. Abra mão de hábitos que tornam você impuros na presença do Senhor. Desenvolva novos hábitos, desenvolva novas metas. Levante-se, refugia, recomece. O chamado desse capítulo é muito poderoso. A igreja é o povo de Deus, nós somos noiva de Jesus. Devemos, meus irmãos, permanecer com confiança na presença dele.
Ele diz no versículo 2 que a escuridão, as trevas estão dominando o mundo, mas sobre nós raia a luz do Senhor. Olha isso, sobre você. A luz do Senhor está brilhando, as nações virão à sua luz. Há grandes e maravilhosas portas abertas para a igreja. Há grandes e maravilhosas portas abertas para você, cristão. Há grandes e maravilhosas portas abertas para você, minha irmã. Você só precisa se levantar e desejar viver a boa vontade de Deus para a sua vida. Veja que o texto continua. Olha ao seu redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Isso é uma referência a Jerusalém celestial, onde pessoas de todas as nações virão a elas. Imagine eu e você, brasileiros, mas os coreanos, pessoas da Ásia, pessoas da África, pessoas de todas as partes do mundo irão até ela. Isso fala sobre influência, meus irmãos. Isso fala sobre influência. Deus nos chamou para influenciar. Deus chamou você para influenciar o contexto em que você está. Deus me chamou para influenciar. Nós ficamos com medo da cultura dos nossos dias. Ficamos pensando, ai meu Deus, o que é que vai ser do futuro dos nossos filhos? Meus irmãos, nós somos chamados para influenciar. Os nossos filhos são chamados para influenciar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não devemos temer as trevas e não devemos temer o insosso, a falta de gosto, essa cultura podre que nos cerca. Não, nós somos chamados para influenciar. Olhe e veja ao seu redor pessoas de todo o mundo vindo a Jerusalém. Versículo 10: estrangeiros reconstruirão os seus muros e reis a servirão. Jerusalém passaria e passou e passa por dias difíceis, a Jerusalém terrena. Mas a promessa de Deus para ela é de restauração, por causa da aliança que o Senhor fez com Davi e com Abraão. Conosco ele fez a aliança em Jesus, em Cristo, é uma aliança superior. Vamos enfrentar muitas situações difíceis na vida, vamos, com certeza. Mas, meus irmãos, no final, a palavra de Deus para a nossa vida é a vitória. Somos mais que vencedores. Deus abre portas para mim, abre portas para você. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos, mas Deus levanta pessoas. Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Vocês são essas pessoas, mas eu tenho certeza que Ele quer levantar pessoas na sua vida para ser bênção também. O Senhor levantou alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz no momento que ele não tinha mais força. Isso é uma mensagem para mim e para você. Com ira eu aferi, mas com amor lhe mostrarei compaixão. Olha que promessa maravilhosa. Com ira eu aferi, mas com amor lhe mostrarei compaixão. O desejo do Senhor Deus é ser bondoso com você. Se você é pai e mãe, você vai entender isso melhor. Porque é o seu desejo, é o seu prazer ser bondoso ou bondosa com seu filho, com a sua filha. Eu tenho prazer em ser bondoso com meu filho Nicolas. E ele agora aprendeu a dizer que me ama e ama Carol. E, meus irmãos, é maravilhoso, é sensacional, de forma espontânea. Nós estamos brincando ou conversando e espontaneamente ele diz, papai, eu te amo. Aí me dá um abraço. Isso me derrete meu coração. Agora, se eu sendo mal me sinto assim, imagine Deus. Ele tem prazer em ser bondoso com você, meu irmão, minha irmã. Ele tem prazer em demonstrar compaixão pela sua vida. Versículo 11. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações. Se você ler Apocalipse capítulo 21 e 22, você vai ver que é exatamente isso que acontece. A Jerusalém celestial, as portas dela permanecem abertas, porque quando o Senhor Deus estabelecer novos céus e nova terra, o centro da terra será Jerusalém. De lá o Senhor governará toda a terra. Então aqui fala, meus irmãos, sobre acolhimento, sobre provisão, sobre cuidado, sobre referência. Deus quer que eu e você sejamos referência para esse mundo perdido. Deus quer que eu e você sejamos luz para os nossos vizinhos que ainda não conhecem, que nós sejamos luz para as pessoas da nossa família que ainda não conhecem. Deus quer que quando essas pessoas precisem encontrar a verdade ou saber sobre a verdade,
que eu e você sejamos essa referência. Portas abertas, as suas portas jamais se fecharão. Uma das coisas que Deus espera do seu povo é a constância, a consistência, sabe? Seja um cristão constante, seja uma cristã constante. Que as pessoas, que os seus filhos, suas filhas, seu cônjuge possam olhar para você e perceber constância. É claro que nós teremos dias maus, tá? Todo mundo tem. Mas de forma constante, o que se vê, o que se deve ver em mim e em você é alguém que ama a Deus, alguém que o busca, alguém que deseja a sua palavra. É isso que deve se ver em mim e em você. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, meus irmãos, ela é maravilhosa. Versículo 12. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Nós vemos isso no capítulo 19, o Senhor Jesus guerreando contra Satanás, seus demônios e o anticristo. Versículo 14. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão a seus pés e a chamarão cidade do Senhor, cidade do Santo de Israel. Em se falando do milênio, muitos teólogos acreditam que durante o milênio ainda será possível você não se curvar a Jesus, embora o Senhor Jesus seja o Rei de toda a terra. Todavia, mesmo ainda nesse tempo, é possível que algumas pessoas ainda não queiram servi-lo. Se assim for, nós vamos ver que de uma forma ou de outra, seja de bom grado ou não, as pessoas se curvarão ao Senhor Jesus e, consequentemente, à igreja do Senhor Jesus, que é a noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que a igreja ao lado do Senhor Jesus julgará até mesmo os anjos e o mundo. Estaremos com ele naquele grande dia, vestidos de um linho branco puro e fino, e com ele participaremos do julgamento de toda a terra. Versículo 15. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. E se falando de Jerusalém, a Jerusalém que se vê humilhada quando Nabucodonosor invade, com o templo e muralhas destruídas, o templo saqueado. Depois, 70 anos de cativeiro, depois eles voltam e ficam passando fome ali, é quando Deus levanta Neemias e Esdras. Em se falando dessa Jerusalém, ou mesmo da Jerusalém terrena, que é cercada de tantas confusões nos nossos dias, nós vemos aqui a promessa de que ela vai ser transformada, que ela será restaurada e que naquele grande dia ela será a maior de todas as cidades das nações. Naquele dia, quando o Senhor restaurar a sorte de Jerusalém, de uma cidade que ninguém queria percorrer, de uma cidade rejeitada e desprezada, ela será um orgulho, uma alegria para as nações. Meus irmãos, o desejo de Deus é fazer isso também com a minha e com a sua vida. Quantas vezes as pessoas que cercam você, que olham para a sua vida, dizem que você é uma pessoa sem futuro, que você nunca vai mudar, que você sempre vai ser isso mesmo, que você não vai dar em nada. Disseram isso ao meu respeito por muito tempo, mas o Senhor Deus tinha um plano diferente e eu criei e estou vivendo a concretização desse plano. É o desejo de Deus que você seja um orgulho para as nações, que você seja uma alegria para as gerações. É o desejo de Deus que os seus filhos vivam, experimentem uma alegria diferente, tenham uma infância diferente da que você teve muitas vezes. É o desejo de Deus fazer tudo isso para que o nome dele, o bondoso nome dele, o grandioso e maravilhoso nome dele, seja exaltado através da sua vida. Deseje isso, viva isso, levante-se. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é esse. Levante-se, refugia, porque a glória do Senhor vem sobre você. Amém?